Queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas, para transformar vidas e relacionamentos. Sejam bem-vindos à família IBAGE. Irmãos, o IBAGE News está de volta e temos muitos avisos para vocês. A secretaria está funcionando com horário de expediente de segunda a sexta, das 9 às 17. Se você quiser qualquer informação, entre em contato pelo número fixo ou pelo WhatsApp. No dia 6/7, não haverá expediente pastoral e administrativo devido à dedetização. Agradecemos a compreensão de todos. Irmãos, a IBAGE está abrindo oportunidade para você participar de alguns eventos presencialmente. É apenas para 50 pessoas mediante inscrição na secretaria pelo número fixo ou pelo WhatsApp. Os eventos são as Quartas da Esperança, o Encontro do Ministério das Mulheres no dia 9 de julho e o Encontro do Ministério dos Homens no dia 23 de julho. E para você participar, é necessário você ser maior de 12 anos, não estar dentro de nenhum grupo de risco, respeitar o distanciamento de 1,5 m e usar máscara durante todo o evento. E além disso, a IBAGE disponibilizará aferição de temperatura no início do evento e também álcool gel durante todo o evento. Participe! Irmãos, a nossa EBD está de volta e agora ela é online, todos os domingos das 9 às 10. E para receber o link para você participar de uma das 5 classes, basta você fazer a inscrição pelo WhatsApp da secretaria, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Ou também fique ligado nas nossas redes sociais, porque todos os sábados nós soltamos todos os links das 5 classes para você. Irmãos, nossas celebrações estão sendo transmitidas pela manhã às 10h30 e retransmitidas às 18 horas através do nosso canal do YouTube IBAGE SJC. Se inscreva e não perca nenhuma novidade. Todas as nossas atividades semanais continuam suspensas temporariamente. Agradecemos a compreensão de vocês. Irmãos, para fazer o seu dízimo, a sua oferta, segue aqui os dados das nossas contas para transferência ou depósito. Semanalmente, os nossos pastores, líderes de ministério e ministros têm promovido lives para trazer para vocês momentos de adoração, bate-papos e conteúdos muito relevantes. Fique atento às nossas redes sociais para vocês não perderem nenhuma dessas programações. E esse foi o nosso IBAGE News. Para mais informações, acesse nossas redes sociais, os boletins semanais ou o nosso aplicativo. Do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá. Tua mão está. E se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver. Em todos os momentos lá, a tua mão está lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está.
está, Deus está, conhece tudo, Deus está, o que preciso Ele está, Deus está, é o meu consolo, Deus está, nossa alegria nele está. E se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, sempre, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, mas além, Senhor, a tua mão está. E ali está a mão do Senhor. Graça e paz. Saber que Deus está onde a dor está presente para Ele então consolar, nos traz muita segurança. Saber que no meio deste caos que nós estamos experimentando, ter a convicção da presença de Deus, isso é extraordinário. Portanto, seja muito bem-vindo a esse tempo de adoração e celebração ao que vive, ao que reina, ao que dirige a história da humanidade. Dou as boas-vindas não somente aos membros aqui da sede, mas também aos nossos irmãos do campus em Jacareí. Que Deus possa receber todo o nosso louvor, todo o reconhecimento de quem Ele é e do que Ele tem poder para fazer. Eu quero convidá-los para nos assentarmos à mesa, não a minha, não a mesa da denominação batista ou da IBAGE, a mesa do Senhor. Ao redor desta mesa, há perdão, há restauração. Ao redor desta mesa, há abraço apertado para quem volta arrependido. Ao redor desta mesa, há quebrantamento, há memória cheia da graça dEle. Então, eu quero convidá-los para nos assentarmos ao redor da mesa. Jesus, quando estabeleceu e instituiu a ceia, Ele convidou somente os 12. Estavam com Ele exatamente os que se comprometeram em segui-lo, naqueles que, ouvindo segue-me, disseram sim para Ele. Portanto, é muito importante que você e eu reconheçamos que o assentar à mesa precede um nível de comprometimento muito profundo, de confissão de pecado e de declaração de fé no sacrifício único de Jesus Cristo. Aos 11 anos eu fiz isso. Eu entreguei o meu coração a Ele, fui batizado e me comprometi em segui-lo até o fim da minha existência. A mesa lembra tudo isso. Lembra não apenas a admiração, mas lembra submissão. E eu queria levar o seu coração para a compreensão de 2 símbolos que a mesa da ceia nos remete. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, versículo 14: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. O próprio Paulo, escrevendo em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer: eu estou crucificado com Cristo, e porque estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
O primeiro símbolo especial da ceia, para que a nossa memória seja remetida, é ao Monte Gólgota, ao Monte do Calvário, a crucificação. Porque a cruz nos lembra rendição. A cruz nos lembra a morte da nossa própria vontade para vivermos então a vontade de Deus. Isso se deu lá no Getsêmani, quando de joelhos o Filho de Deus entregou o seu coração e toda a sua vontade ao Pai, mais uma vez confirmando a sua entrega em favor de toda a humanidade, assumindo a cruz. A cruz não é apenas um marco num cemitério para endereçar uma sepultura de alguém que nós conhecemos ou que nos é querido. A cruz, como símbolo, ele nos submete, ele nos lembra a uma rendição total. E essa é uma pergunta que você precisa fazer ao redor desta mesa. Minhas vontades têm prevalecido sobre a vontade de Deus? Ou as vontades e os propósitos dele têm sido cumpridos na minha? Tenho sido resistente a esta vontade? E todas as vezes que nós pecamos, a Bíblia diz que pecar é errar o alvo, que é obedecer e viver a vontade de Deus. Outro símbolo que a mesa nos remete é o sepulcro vazio, porque nenhum de nós devia temer a morte, porque Cristo a venceu por nós. O sepulcro vazio nos traz essa convicção de que quando nos rendemos à vontade de Deus, temos a certeza absoluta de vitória sobre a morte. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a mesa, ela é um convite fabuloso, lindo, majestoso, para os que morrem para si mesmos e recebem o dom da fé, para crer que nada mais nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, nem a morte. Então eu queria dar a você esse momento muito especial que o apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios. Ele diz: examine-se, pois, o homem, a mulher, a si mesmo. Eu não posso examinar você, e essa era uma especialidade do sumo sacerdote. Todas as vezes que o ofertante levava a sua ovelha, o seu sacrifício ao templo, quem examinava era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Ele examinava para ver se em conformidade com a lei o seu sacrifício seria aceito. Agora Paulo está dizendo que não há mais sacerdotes para examinar os sacrifícios, porque nós somos o sacrifício. Então nós devemos nós mesmos fazer um autoexame, e então, vendo um pecado em nós, porque todos nós somos pecadores diante do Senhor, pecadores redimidos, mas pecadores, pecadores sendo santificados, mas pecadores. Então, ao fazer um autoexame, se encontrar em você um pecado que você não tenha confessado, eu queria dar a você esse momento, porque o apóstolo João vai escrever: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Para participar da mesa não pode ser de qualquer jeito. A mesa é um convite para os quebrantados. A mesa é um convite de Cristo para aqueles que reconhecem que são pecadores e carentes e dependentes da graça, do seu amor e do seu perdão. Então faça isso agora, antes de comer o pão e tomar o vinho. Faça uma oração de confissão de pecado. Daqui a pouco eu vou interromper esse silêncio e eu vou orar por mim e por você também. Mas é importante que você ore, que confesse agora a Deus os seus pecados e receba o perdão sobre eles. Ó Deus, confessamos os nossos pecados a Ti, porque o convite para nos assentarmos à mesa é um convite que nós levamos muito a sério, e não queremos nos assentar de qualquer maneira. Por isso, Pai, receba agora a nossa confissão e nos perdoe, nos purifique,
pelo sangue de Cristo. Aceite a nossa adoração por meio dessa celebração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção enquanto você recebe o pão e recebe também o suco de uva, mas eu quero te pedir para você não tomar e nem comer, esperar, porque depois da canção nós faremos isso juntos. Onde Deus se erigiu, dela ao dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nele me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar.
pois eu também lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que a beberem. O pão nos remete à memória do corpo de Cristo que nos substituiu na cruz, porque a cruz era para nós. Éramos nós que deveríamos ter pago o alto preço pela nossa salvação, mas o Filho de Deus fez isso, para que você nunca perca da sua memória o quanto você depende dele. Por isso nós vamos juntos agora comer em gratidão pelo que ele fez por nós. Todo o processo de condenação de Cristo foi injusto. Por isso, um dos soldados disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus, quando viu o sangue de um inocente jorrando na cruz. E é isso que nos lembra o suco de uva, o quanto o sangue de Cristo tem poder e autoridade para nos perdoar. Eu sou tão grato por esse perdão dele. Então eu queria que você também comigo tomasse, agradecendo pelo perdão que está sempre liberado sobre a sua vida, aos que se quebrantam diante dele. Queria orar mais uma vez. O apóstolo Paulo vai dizer, ou repetir as palavras de Cristo, de que ele não voltaria a beber e a comer do pão se não fosse na glória eterna. E eu queria lembrar a você que a gente tem uma perspectiva ou uma expectativa de que no dia 2 de agosto nós voltemos a celebrar a ceia juntos, se Deus assim permitir. Aqui, neste lugar, voltar a cearmos juntos é uma esperança do meu coração. E enquanto isso não ocorre, que unamos a nossa fé para pedir que Deus traga consolo não só ao Brasil, mas à humanidade, ao mundo inteiro, e que todos possam se voltar para Ele e serem salvos por Ele. Talvez na sua família, você que participou, haja alguém ainda que não entregou a sua vida a Jesus, e eu queria dizer a você que Cristo está à espera de que você se entregue a Ele, de que você se renda a Ele, porque a mesa também é um convite para você. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso juntos, de poder trazer à memória o que nos dá esperança, e a cruz que nos lembra a redenção absoluta, e o sepulcro vazio que nos lembra a vitória sobre a morte. Encha a nossa alma de alegria, de esperança, de graça. E nós aguardamos, Pai, aquele dia, que um dia tomaremos contigo esta ceia na eternidade. Mas até esse dia, Pai, nós queremos pedir ao Senhor a intervenção sobre a história da humanidade, repreendendo essa pandemia para que ela chegue ao fim. Que o Senhor, ó Deus, continue a proteger os que amamos. Lembramos da irmã Dani, que o Senhor abençoe, dos enlutados nessa semana, como a Lívia, que o Senhor cubra de graça e de favor, em nome de Jesus, amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Graça e paz, família Ibade. Existe uma história registrada que eu queria compartilhar com você nesse momento de dízimos e ofertas. Nos idos de 1940, um professor chamado James Edwin Orr, esse homem, professor da faculdade de Wheaton, ele vai convocar um grupo de alunos e vai levá-los até a Inglaterra, em uma viagem, agora para ampliar o seu conhecimento histórico. Eles vão até uma reitoria de Efworth, uma antiga reitoria, e na realidade era lá onde residia a família de um homem chamado John Wesley, um avivalista do século XVIII. Eles chegam lá, visitam aquele lugar, trazem o conhecimento necessário, retornam para o ônibus então para prosseguir viagem. Mas enquanto retornam para o ônibus, o professor percebe que na contagem faltava alguém. Ele então retorna para o interior da antiga reitoria e se depara com um dos seus alunos, ajoelhado ao lado de uma cama onde dormia John Wesley. Ali havia um tapete com duas marcas expressivas que não havia sido tirado daquele lugar. Haviam dois círculos onde John Wesley orava todas as noites. E ali ele encontra então o seu aluno ajoelhado e repetidamente expressando uma fala: Senhor, faz outra vez. Senhor, faz outra vez. O professor James então toca no ombro desse aluno e diz: está na hora, nós precisamos ir embora. Esse aluno era Billy Graham. E esse homem agora se torna um grande expositor da palavra, conhecido pelos tempos. E onde eu quero levar você nessa manhã e nessa noite a pensar comigo? Abacuque capítulo 3, ele diz assim: o profeta Abacuque entoou então esta oração, versículo 1: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, disse ele, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. A graça de Deus, ela não se detém. A graça de Deus, ela é incontida na eternidade. As bênçãos do Senhor, elas são irrecusáveis. O Senhor derrama sobre a minha e derrama sobre a sua vida diariamente tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso, a gratidão se torna a memória do nosso coração. Porque quando nós olhamos isso, nós podemos repetir como fez então Billy Graham: Senhor, faz outra vez, faz outra vez. E em todo dia, todos os dias, melhor dizendo, e em todo o tempo, a sua misericórdia continua sendo derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. O sustento não nos falta, o cuidado não nos é negado pelos céus. Por isso, hoje, nesse momento em que nós dedicaremos os nossos dízimos e ofertas, nessas contas que você vai ver aqui, disponíveis a você, nós queremos expressar também, enquanto Ibade, a nossa gratidão pela sua fidelidade, pela gentileza do seu coração, pelo seu comprometimento de fé e pelos locais onde nós temos podido chegar e alcançar com a pregação do Evangelho. Enquanto os nossos queridos irão entoar essa canção, farás outra vez, você tem a oportunidade então de entregar, devolver os seus dízimos e as suas ofertas. À frente, muros verei cair. Sei que jamais irás falhar. A espera termina
guerra vencida está. Sei que jamais irás falhar. Em ti confiarei, por tuas promessas sei que és fiel. Seguro estarei, em ti vou descansar, jamais irás falhar. A noite vai passar, tua palavra se cumprirá. Meu coração te louvará. Cristo, meu Salvador, guarda-me em teu favor. Meu coração te louvará. Por tuas promessas sei que és fiel. Seguro estarei, em ti vou descansar. Tu não falhas, em ti confiarei. Por tua promessa sei que és fiel. Seguro estarei, em ti vou descansar, jamais irás falhar. Em ti confiarei, por tua promessa sei que és fiel. Seguro estarei, em ti vou descansar. Tu não falhas, em ti confiarei, por tua promessa sei que és fiel. Seguro estarei,
Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Quando eu chego ao texto de Tiago, capítulo 1, particularmente dos versículos 17 a 19, o texto vai dizer que nele não há sombra, não há mudança e não há variação. O nosso Senhor é o mesmo. Ele continua realizando os seus prodígios, os seus sinais e as suas maravilhas. Hebreus ainda capítulo 13 vai dizer que nós devemos colocar a nossa confiança nele. Retenhamos firmes a confissão da vossa esperança ou da nossa esperança, porque fiel aquele que nos prometeu. Nós não sabemos qual é a sua condição hoje, querido. Como você está? Talvez você esteja atravessando um mar turbulento. Hoje pela manhã eu pude escrever uma frase no Facebook que ela me disse muito e falou muito a respeito de mim mesmo, sobre as circunstâncias e como viver sobre elas. Há tempestades que estão lá fora, mas há tempestades que estão dentro de nós. Mas estando elas fora ou dentro, importa que o Senhor esteja conosco, porque já já Ele vai se pronunciar. E é nesse momento, Ele vai dizer: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Eu queria orar com você nesse dia de hoje. Queria colocar a sua vida e o seu coração diante do Senhor, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, mas também apresentando mais uma vez, assim como já fez o pastor Marcos Davi, os seus motivos de oração. Pai, nós te enaltecemos nessa manhã e nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor por esse dia que o Senhor nos concede, pela gentileza do seu coração e pelo acolher da nossa alma. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque sabemos que o tempo, o mundo e as circunstâncias não podem nos assombrar, porque nós estamos guardados debaixo das suas asas. Nós estamos protegidos pelo seu amor, sustentados pela sua graça, pela misericórdia e pelo favor do Senhor. Por isso podemos afirmar, como fez o apóstolo Paulo, dizendo que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque a nossa confiança está posta no Senhor. Talvez nesse dia, Pai, haja aflição no coração de alguns dos nossos irmãos. Talvez o desemprego tenha batido a sua porta, talvez a enfermidade esteja rodeando o seu lar, mas nessa manhã e nessa noite, Pai, nós fazemos essa mesma oração, agradecendo ao Senhor pelo seu cuidado e na certeza de que o Senhor está agindo em nosso favor, porque Lamentações capítulo 3 vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, que grandes são e se renovam a cada manhã. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu favor dispensado a cada um de nós. Abençoa, Senhor Deus. Abre portas, sustenta, guarda, livra. Senhor Deus, continua a fazer com que as enfermidades sejam saradas, com que as dores sejam amainadas, com que essa tempestade, Senhor Deus, agora seja a promotora de um dia de bem-aventuranças, porque nós estamos confiando naquele que está sobre ela. E nós oramos assim, Deus, nesse dia, agradecidos pelo seu amor, e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Tão perto de nós, sujando os pés, tocando pessoas, o Verbo encarnado. Tão perto de nós, curando feridas, servindo em amor, se dando por todos. Tão perto de nós, tocando enfermos, enxugando lágrimas, trazendo justiça. Tão perto de nós, o Deus que o mundo formou, seu nome é Jesus. Tão perto de nós.
Estes são dias de muitas perguntas. As dúvidas entraram no mundo, no país, no estado e na cidade, nos bairros e nas ruas, nas casas, nas famílias e no coração. O país tem mais de 1.300.000 casos. 4.974 casos confirmados. 276 novos casos da doença. O medo tornou-se parte do ar que respiramos, do chão que pisamos, dos lugares que frequentamos, dos horizontes para onde olhamos. Mas será que ficaremos presos nesta insegurança? Será que a vida é esta estrada sem sinalização, sem destino, sem propósito? Não estamos abandonados no meio do caos, não somos um brinquedo nas mãos do vento forte. A nossa vida está no coração de Deus. O nosso futuro pertence ao Senhor do tempo, dos rumos, da história. Ele não apenas nos quer bem, Ele está bem perto. Seu toque alivia o fardo, seu sorriso nos salva do desespero e a sua bondade nos abraça quando a solidão tenta nos convencer que estamos sozinhos. Nada foge do seu controle, nada se esconde do seu olhar, nada é maior do que o seu amor por nós. Não acredite nas mentiras do nosso sentimento. Quando a nossa emoção estiver confusa, Ele iluminará o caminho com a sua palavra e nos mostrará que Ele sempre está à nossa espera, dando a força necessária para que os nossos passos alcancem o seu colo. E cada tempestade dolorosa, cada silêncio angustiante, cada noite sufocante, cada sensação de abandono, cada questão perfurante e cada situação triste serão oportunidades de conhecermos uma graça mais profunda, uma santidade mais real, um caráter mais íntegro, uma fé mais verdadeira, uma felicidade mais resistente, um propósito mais claro, uns sonhos mais bonitos, um perdão mais libertador e uma jornada mais solidária. O nosso Pai Celestial não está longe, o seu braço não se encolheu, a sua aliança não se quebrou e o seu sopro permanece transformando o barro. Graça e paz, igreja. É um prazer estar aqui de novo e principalmente começando esse mês com um tema tão forte que é Domingos de Certeza. Durante todo esse mês estaremos trabalhando certezas as quais Deus coloca em nossos corações. Certezas de que Ele está nos moldando, certeza de que Ele é soberano, certeza de que Ele está conosco. A cada domingo nós trabalharemos algo que será extremamente necessário e de extremo auxílio para esse tempo que estamos passando, de tantas incertezas, de tantas variações, aquilo que permanece imutável e inalterável, nós trabalharemos nesses domingos de certeza, que são a natureza de Deus e o relacionamento dele conosco. No primeiro domingo, nesse domingo nós estaremos trabalhando os domingos e a ênfase de que Ele está conosco. É muito engraçado porque na minha vida eu sempre tive muito medo de ficar sozinho. Eu acho que a perda dos meus irmãos para mim foi muito dolorosa e entender que só teria o meu pai e a minha mãe para o resto da minha vida, para mim, foi um grande medo. Eu temi por muito tempo a solidão e achei que quando meus pais me deixassem, iria ser apenas eu. A certeza de que nunca seria tio, a certeza de que nunca dividiria o meu sangue com um sobrinho ou com um irmão, muitas vezes me assolou. Eu temia ficar só, eu temia não ter companhia e eu temia ser esquecido. Eu temia que no momento onde os braços dos meus pais não pudessem mais me abraçar, eu não fosse mais abraçado. Eu fosse esquecido e isolado. Porém, durante toda a minha vida,
em cada vez que eu perdi os meus irmãos, em cada vez que eu tive que mudar de escola, recomeçar, que a gente teve que mudar de casa, eu tive que conhecer os vizinhos. Em cada oportunidade que eu tive de me sentir sozinho, isolado, eu não me senti. Porque havia a certeza de que o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, estava comigo. De que aquele que, diferentemente dos meus pais, pode estar em todo tempo e em todo lugar. Aquele que não está simplesmente fora de mim, mas aquele que habita dentro de mim e por isso nunca estou sozinho, estava comigo. O texto que nós trabalharemos hoje é o texto de João, capítulo 16, a partir do verso 5. João 16, a partir do verso 5. É engraçado porque nesse texto Jesus Cristo ele está na última ceia. Ele está no seu último momento com os discípulos e é o momento onde os discípulos precisam entender que eles ficaram sozinhos. Cristo dá as últimas lições para eles, aquelas últimas lições que serão necessárias para a vida cristã deles e principalmente para o futuro como líderes da igreja cristã. Cristo os prepara para todo esse momento de sofrimento que irão passar, mesmo que eles não entendam. Nesse momento, Judas já deixou os discípulos. A crucificação já é algo que irá acontecer e que já está se iniciando. Nesse momento, os discípulos estão sendo preparados para a maior dor que eles sentirão. Pois durante esses 3 anos caminharam com o próprio Deus. Viram Jesus multiplicar alimento, viram Jesus curar pessoas, viram o Deus soberano sujar os pés de terra. Mas depois desse momento, eles verão o Deus soberano crucificado e morto. E em seus corações, assim como eu imagino que no meu, quando temia a solidão, se iniciou o temor. Mas é para isso que Cristo os prepara. João 16, versículo 5. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele virá, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo porque o governante desse mundo já foi condenado. A primeira lição que eu tiro desse texto é que Deus está conosco, nos direcionando e fortalecendo. É engraçado como nesse texto Jesus demonstra que o Espírito Santo que virá, ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós lidamos com isso na teologia, nós entendemos que a referência a convencer do pecado, da justiça e do juízo é o momento onde o Espírito Santo abre os nossos olhos para a verdade espiritual, que só Cristo pode nos salvar da nossa condição de pecado. O Espírito Santo de Deus, ele está nos direcionando, ele está nos moldando e está nos apontando para a cruz de Cristo, nos dizendo: é só na cruz de Cristo onde vocês encontrarão salvação para a sua exata condição. Deus, ele está conosco no momento onde nós precisamos que Ele esteja. Ele está conosco para abrir os nossos olhos para que finalmente nós vejamos a graça maravilhosa de Deus nos alcançando. Deus está conosco, mesmo quando nós ainda estamos em pecado. É o que Romanos capítulo 5 nos fala, que Ele nos amou quando nós ainda estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Ele nos direciona e nos aponta para o caminho, que é o caminho da vida cristã. É o caminho onde após a minha conversão, cada dia mais eu luto e luto contra mim, para que eu pareça mais com Cristo. Para que ao final da minha caminhada a obra seja completa e o caráter de Cristo seja plenamente moldado na minha vida. O Espírito Santo, ele está nos direcionando para caminharmos como Jesus caminhou.
O Espírito Santo está nos direcionando para caminharmos como Jesus é e para sermos aquilo que Ele é, plenamente cristãos, carregando o título de pequenos cristos, a partir da ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele nos mostra para onde ir e como seguir, a partir do começo. Mas eu acho um termo muito interessante, ao qual Jesus define o Espírito Santo. Jesus define o Espírito Santo como Paráclitos, ou o encorajador. Na ideia do grego, ela vem da palavra paracaléu, aquele que te auxilia, aquele que te fortalece. É engraçado como em nossos corações, é exatamente essa a função do Espírito Santo. Nos fortalecer, nos encorajar. É engraçado como no grego clássico essa palavra era usada como aquele que carregava o seu colega no ombro, aquele que levava e que dava forças ao seu colega para caminhar no ombro. O Espírito Santo ele é exatamente esse nas nossas vidas, porque Ele não simplesmente inicia as nossas vidas, Ele não simplesmente inicia a nossa vida cristã, mas Ele nos dá a força necessária para caminhá-la. Quando achamos que não temos mais forças para continuar, quando achamos que não vamos conseguir fazer aquilo que Ele nos falou para fazer, Ele nos fortalece, Ele nos carrega, Ele nos encoraja. Cristo não nos deixa sozinhos, porque nos momentos onde nós mais precisamos dEle, Ele está conosco, nos fortalecendo e nos direcionando. É muito engraçado porque na minha vida isso me lembra muito quando eu aprendi a andar de bicicleta. Uma bicicleta preta e amarela. A coitada, a bicicleta durou bastante tempo. E eu lembro até hoje dela. Eu lembro o dia que eu comecei a aprender ainda com as rodinhas. E eu lembro dos braços dos meus pais em volta de mim, falando, olha, primeiro você precisa aprender a andar reto, não vira o guidão. E eles apontavam para mim e falavam, vai. E eu sentia suas mãos nas minhas costas, me guiando para a direção que eu deveria ir. E quando eu me perdi o equilíbrio, lá estavam eles com seus braços para novamente me segurar e eu voltar ao equilíbrio, para caminhar da maneira certa. Essa é a ação do Espírito Santo em nós. Ele nos direciona e com seus braços nos acolhe para que andemos segundo aquela que é a verdade, nos fortalecendo quando necessário, mas principalmente abrindo nossos olhos para aquela que é a verdade de Cristo. O Espírito Santo de Deus, Ele nos direciona como um pai direciona seu filho aprendendo a andar de bicicleta. E quantas vezes eu caí quando estava aprendendo a andar de bicicleta, não porque meus pais me derrubavam, mas porque eu acreditava que sozinho eu iria mais rápido e eu iria melhor. E os 3 metros para frente que eu conseguia andar sozinho me provavam o contrário. Nós necessitamos da presença de Deus. E nós necessitamos da ação do Espírito Santo em nós. Porque é Ele quem trabalha em nossas vidas. E é engraçado porque os discípulos não entendiam o valor disso. Porque eles conviviam com Cristo diariamente como um amigo. Mas a partir do Pentecostes, o Espírito Santo de Deus habitaria em nós. Não seria como alguém externo à nossa vida, não seria como alguém que está conosco, mas ainda não é parte de nós, não. Ele está nos nossos corações. O privilégio disso é gigantesco. Ouvi uma vez um pastor falar que nós muitas vezes invejamos os profetas, porque os profetas ouviam a voz audível de Deus. Mas ele fala que provavelmente os profetas nos invejam, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. A certeza de que nunca seremos abandonados, a certeza de que Ele está lá quando nós necessitamos dEle, é tão confortadora. Porque nunca dependerá das minhas forças, nunca dependerá dos meus braços.
mas daquilo que Ele faz em nós e daquilo que Ele faz em mim. Mas o texto ele continua. Versículo 12. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhes contará tudo que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Mais um pouco e vocês me verão mais. Algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si, o que ele quer dizer com mais um pouco e vocês me verão? E algum tempo depois me verão novamente? E vou para o Pai? O que ele quer dizer com mais um pouco? Não entendemos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, disse, vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e vocês não me verão. Algum tempo depois me verão novamente. Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas a sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém poderá tirar essa alegria. A segunda lição que nós temos desse texto é que Deus, Ele está conosco, nos ensinando e alegrando. A função do Espírito Santo em nós é nos ensinar. Ele nos ensina mais sobre a verdade que Deus nos revelou de Gênesis a Apocalipse. Ele nos ensina mais sobre como o nosso relacionamento com Deus deve ser moldado. Ele nos ensina mais sobre quem Ele é. O Espírito Santo de Deus, Ele não nos deixa cegos perante uma realidade, mas Ele cada dia mais faz com que progridamos em conhecimento sobre quem Cristo é e sobre quem Deus é. Muitas vezes, o maior medo da solidão é a ignorância. É estarmos alheios ao que acontece ao mundo e não entendermos o que acontece ao nosso redor. Porém, com o Espírito Santo, nós temos total certeza de que entenderemos o que tem ao nosso redor. Pois o próprio Deus faz questão de nos explicar a realidade ao nosso redor. Ele nos explica o sacrifício de Cristo, Ele nos explica os nossos dons, Ele nos explica a nossa função no corpo, Ele nos explica o como Ele criou o mundo e como a nossa história irá acabar. Ele nos explica. E isso nos alegra. Por quê? Porque quando Cristo fala aos discípulos sobre a crucificação, Ele fala como um trabalho de parto. Ele se refere a uma mulher que agora está dando luz a uma nova vida. Infelizmente, o trabalho de parto, assim como a cruz, é doloroso. Porque para nós recebermos vida eterna, foi necessário que Deus sofresse. Foi necessário que, assim como a mulher sofre no trabalho de parto, Cristo morresse para que nós recebêssemos uma nova vida nele. Mas a nossa alegria seria completa, assim como a alegria de uma mãe ao ouvir o primeiro resmungar do seu filho nas mãos de um médico. A nossa alegria seria completa quando Cristo ao terceiro dia ressuscitasse e nós tivéssemos a plena certeza de que não servimos a um Deus morto, mas que servimos a um Deus vivo, que é presente e que age em nossas vidas. A nossa alegria não está naquilo que podemos fazer, a nossa alegria não está naquilo que os outros fazem a nós, mas a nossa alegria está em servirmos a um Deus vivo e presente em nossas vidas. Por isso Cristo é chamado de Deus Emanuel, o Deus conosco. A alegria de entendermos que agora só resta a nós esperarmos Cristo voltar e nos
e desfrutarmos da presença dele eternamente é o que motiva todos os dias a nossa caminhada cristã. Em meio a tantas dúvidas e a meio a tanto medo, ter certeza de como será o nosso final é tão consolador. Acho que esse deve ser o maior preço de não acreditar em Deus. Não saber o que virá amanhã. E saber que está sozinho. Pois crendo em Cristo nós temos plena certeza de que tudo vai acabar bem. Independente do que virá. A história irá se encerrar de uma maneira gloriosa. Aonde o próprio Cristo voltará e reinará sobre a terra. E desfrutaremos da presença dele por toda a eternidade. Aí está a nossa alegria. E ninguém pode tirá-la de nós. Pois quando nos agridem, provam que a nossa verdade é mais forte do que as nossas vontades. Quando nos criticam, mostram que nós temos plena convicção daquilo que cremos. E quando nos matam, provém o encontro entre nós e o nosso Salvador. Não há o que façam contra nós que possa tirar a nossa alegria, pois a nossa alegria está em um Deus eterno. Quantas e quantas vezes eu choro? Eu sou uma pessoa que chora muito fácil. Pensa em um filme da Disney, já chorei. Mas as minhas tristezas e as minhas dores não são suficientes para apagar a minha alegria. Quando na escola eu sofria bullying, eu tinha plena certeza de que um dia eu ia encontrar Jesus. Isso me alegrava. Quando eu era afastado, agredido, a plena certeza de que encontraria Jesus era suficiente para me fazer sorrir de novo. Quando sozinho no meu quarto eu tinha as minhas crises e chorava pelas noites, inundando meu travesseiro e deixando ele cheio de mofo, a certeza de que encontraria Cristo era a minha alegria. E não há nada que aconteça que possa tirar essa alegria de que a cada dia que passa eu conheço mais sobre quem Deus é e de que a cada dia que passa eu estou mais perto de encontrar meu Salvador. Russell Shedd, antes de morrer, gravou um vídeo muito interessante. E ele fala que ele sentia suas dores aumentando, aumentando e aumentando. Porém, ele fala que se alegrava, porque quanto mais suas dores aumentavam, mais ele se sentia desmamando, se soltando desse mundo e indo em direção à eternidade. Porque essa é a alegria que a presença de Deus no nosso cotidiano nos proporciona. A alegria de termos a certeza de que nada impedirá com que nos encontremos com Ele. Mas o texto não termina aí. O texto continua. Versículo 23. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele atenderá, porque pediram em meu nome. Vocês nunca pediram desse modo. Peçam em meu nome, e receberão, e terão alegria completa. Eu lhes falei dessas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram: enfim o Senhor fala claramente, e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas e não há necessidade de fazer perguntas. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus disse: enfim vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá seu caminho,
e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflição, mas animem-se, pois eu venci o mundo. A terceira lição que nós tiramos desse texto é que Deus, Ele está nos dando responsabilidade e paz. Cristo, Ele fala para que nós oremos em seu nome. E é engraçado porque nós, até hoje como cristãos, carregamos essa prática e diariamente, seja na nossa devocional, no horário de almoço ou quando precisamos orar, agradecemos e terminamos em nome de Jesus, amém. Até hoje nós carregamos essa prática de orarmos em nome de Jesus, mas o que isso nos dá, o que isso nos impulsiona e o que isso carrega? Usar o nome de alguém na cultura judaica era agir em nome dessa pessoa. Quando nós, assim como alguns irmãos passaram por isso, chegavam na venda e compravam algo e pediam para colocar no nome do seu pai, assim é quando nós oramos em nome de Jesus. Nós estamos como agora representantes de Jesus, e quando usamos o nome dEle e oramos em nome dEle, nós estamos dizendo que nós vamos agir como Ele e que nós o estamos representando. É pleno em responsabilidade aquilo que nós estamos vivendo. A responsabilidade de que nós, quando somos cristãos, não carregamos apenas o nosso nome, mas carregamos o nome do nosso Salvador. A responsabilidade de que tudo que fazemos, seja no nosso quarto, seja nas nossas redes sociais, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, tudo isso reflete o nome de Cristo ao qual nós carregamos. Orar em nome de Jesus não é só um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, nós estamos representando quem Ele é. Toda vez agora que você, no seu quarto, no seu dia a dia, orar em nome de Jesus, entenda a grande responsabilidade que você está avocando a si. Mas o texto ele continua. Jesus fala que será necessário que eles orem. Será necessário que eles peçam. Porque chegará um momento em que eles precisarão. Eles precisarão do auxílio de Deus, eles precisarão da intervenção de Deus, e eles precisarão da mão de Deus o sustentando. E realmente aconteceu. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago decapitado, João torturado, e todos os outros apóstolos martirizados. Eles precisaram. Mas Cristo termina o texto com aquele que é um dos textos que eu faço questão de trazer ao meu coração sempre que estou vivendo alguma coisa complicada. Eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflição, mas animem-se, pois eu venci o mundo. O mundo pode nos machucar, o coronavírus pode nos matar. Viver Jesus pode ser doloroso e constrangedor algumas vezes, dependendo do meio em que estamos. Mas nós vivemos e servimos a um Deus que nos dá certeza de que Ele venceu o mundo. Na cruz, Cristo supera a morte e todo o peso de tristeza em que existia a morte. Para aqueles que creem na cruz de Cristo já não mais existe. Como eu disse anteriormente sobre a alegria, não podem tirar nossa paz, não podem tirar nossa alegria, porque não podem tirar a certeza da eternidade. Eles podem tocar nas nossas carnes, eles podem tocar nas nossas índoles, eles podem tocar em qualquer coisa que eles quiserem, mas eles nunca tocarão na eternidade que está resguardada no Espírito Santo de Deus, o qual nos selou e o qual garante que um dia encontraremos ao nosso Senhor. E isso me dá paz, porque o mundo não é suficiente para vencer o meu Deus. E chegará o dia
em que Cristo descerá glorioso e reinará por toda a eternidade. E não haverá governo, não haverá arma e não haverá poder suficiente para vencê-lo. Porque Ele já venceu na cruz e na eternidade. Meu querido, você não está sozinho. Talvez nesse momento de isolamento você pense e creia que você está mais solitário do que nunca. Porém, isso não é verdade. O próprio Deus está com você, te confortando, te guiando e te fortalecendo. Não haverá um momento onde Ele não te acompanhará. Você não está sozinho na sua dor. Cristo a entende e a compartilha. Você não está sozinho na sua alegria. Ele a proporciona e permite que você a aproveite. Você não está sozinho nas suas tribulações. Porque Cristo nos prometeu que o encorajador estará conosco. Enquanto cantamos essa canção, se você tem se sentido dessa maneira, se coloque diante de Cristo e ore para que Deus te mostre que Ele está junto com você e que jamais te abandonará. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim e quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. E te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Declare comigo, diga: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus,
somente a ti, Jesus. Ele sempre está conosco, nos fortalecendo, nos ensinando e alegrando, nos dando responsabilidade e paz. Algumas pessoas se questionam ainda no tempo de hoje, quando ouvem a expressão que diz que vai ficar tudo bem. Elas dizem: como vai ficar tudo bem? Se eu estou entre dores e lamentos, se eu estou entre lutas e provações. No final vai ficar tudo bem, mas a minha jornada é terrivelmente dolorosa. É porque ainda não terminou, porque vai ficar tudo bem. O Senhor está conosco. Mateus 28, 20, Ele traz uma das expressões mais lindas e uma das certezas que vão migrar agora para a eternidade e nos conduzir até ela. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As dores vão passar, as lutas vão passar, os enfrentamentos têm um fim. Como diz o pastor Marcos Davi, todo deserto ele tem um fim. Vai chegar um tempo onde será enxugado dos nossos olhos toda lágrima, e o consolo do céu será única e exclusivamente aquilo que eu e você experimentaremos para o todo eterno sempre. Talvez aí na sua casa, nessa semana, nesse mês, você esteja vivendo um tempo em circunstâncias muito adversas. As dores talvez tenham envolvido o seu coração, as dores talvez estejam assolapando a sua alma, as tempestades talvez estejam circundando o seu coração. Mas a mensagem de hoje é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, porque o Senhor está conosco, e porque Ele está conosco, nós superaremos e venceremos em todo o tempo. Se estivermos sem Ele, não nos restará nada, além de dor, lamento e sofrimento. Mas com Ele, o refrigério, a graça e a paz será o condutor da nossa alma, a presença do nosso Senhor e Salvador. Eu queria orar com você nesse dia mais uma vez e colocar o seu coração diante do Pai. Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, essa mensagem sobe ao nosso coração como um bálsamo que vem da eternidade. Essa mensagem fortalece os nossos pés vacilantes. Essa mensagem de hoje, Senhor Deus, ela sobe ao meu coração e ao nosso coração, dos meus irmãos que estão nos seus lares, como uma fonte de fortalecimento e fé. Ela vem, Senhor Deus, para confirmar a certeza do nosso ser e aquietar a nossa alma e tranquilizar toda a nossa história, porque o Senhor está conosco, e porque o Senhor está conosco, nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor está conosco, nós estamos seguros em Ti. Porque o Senhor está conosco, nós podemos avançar e continuar crendo, porque o Senhor é a garantia e a certeza da nossa vitória diuturnamente. Ainda que a desesperança tente nos assombrar, ainda que o medo tente nos assolar, ainda que as dúvidas tentem nos convencer, a sua voz ressoa dos altos céus, como o som de muitas águas, que derramada sobre o nosso ser, faz refrigerar a nossa alma. Deus, chega ao coração dos meus irmãos que estão nos lares, visita o coração daqueles que estão nos leitos de hospital, visita, Senhor Deus, aqueles que estão cativos por uma dor, visita aqueles que estão aprisionados por uma sentença de morte, visita, Senhor Deus, esses que não têm esperança, e traz ao coração deles a certeza que no Senhor ela é entregue de maneira gratuita. Pai, ainda há esperança, o tempo do fim ainda não chegou, tudo vai terminar bem. No Senhor, o final é promovido com graça, misericórdia e favor. Nós oramos assim, Pai, agradecidos em nome e por amor a Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai e a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós,
aqui presentes na face da terra e por todo o eterno sempre, porque o Senhor está conosco, hoje, amanhã e estará eternamente. Que Deus nos abençoe. Vá em paz. Excelente semana, uma semana cheia de graça e de bondade a você e aos seus.